Olá pessoal! No vídeo anterior apresentamos alguns novos conceitos sobre propriedades e mudança de fase. Introduzimos também o conceito de entalpia. A forma de calcular como obter essas propriedades é um assunto mais avançado, que não trataremos nesse estudo. No vídeo de hoje, iremos estudar como obter essas propriedades. Claro, as propriedades intensivas, utilizando as tabelas termodinâmicas, ferramentas importantíssimas que estarão sempre acompanhando o nosso estudo de agora em diante. Todo livro de termodinâmica para engenharia possui um apêndice com várias tabelas. Primeiramente, vamos entender o que significa cada uma delas. Existem as tabelas de saturação, que nos fornecem dados necessários para avaliar as propriedades no domo de vapor, que estudamos no vídeo anterior. E essas tabelas fornecem valores de VF e VG, o F e o G, e também de HF e HG. Assim, com o título em mão e as equações seguintes, que nós abordamos no vídeo anterior também, podemos encontrar os valores das propriedades. Essas tabelas podem ter entrada em temperatura ou em pressão. Devemos lembrar que, no domo de saturação, temperatura e pressão não são propriedades independentes. Ou seja, fixando uma temperatura, a pressão estará automaticamente definida, e vice-versa. Por exemplo, se quisermos encontrar o volume específico de uma mistura bifásica de água com o título 04, a uma pressão de 1,5 bar. Vamos à tabela de saturação com entrada em pressão, localizamos a pressão de 1,5 bar e obtemos que VF é 1,0528 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por quilograma e VG é 1,159 metros cúbicos por quilograma. Vale notarmos aqui que este valor de VF mostrado na tabela está multiplicado por 1000. Então, para encontrar o valor real, basta dividirmos o valor que está na tabela por 1000, como acabamos de fazer. Então, o volume específico será V igual a VF mais X, VG menos VF, que resultará em 0,4642 metros cúbicos por quilograma. O mesmo vale para as outras propriedades, energia interna e entalpia, inclusive a entropia, que estudaremos mais adiante. Nós também podemos fazer o mesmo procedimento com entrada em temperatura. Nessas tabelas de vapor, encontramos tabelado o HFG, que nada mais é do que a diferença entre HG e HF. É a chamada entalpia de vaporização. Outro tipo de tabela que temos são as de líquido comprimido e de vapor superaquecido. Nessas regiões da superfície PVT, pressão e temperatura são independentes e, portanto, suficientes para definir um estado. Essas tabelas mostram os valores das propriedades diretamente, não precisamos calculá-los com uma equação, como no caso anterior. Por exemplo, se quisermos calcular o valor da entalpia de um estado de vapor superaquecido, a pressão de 7 bar e temperatura de 360 graus Celsius, basta localizarmos na tabela e encontramos H igual a 3.184,7 kJ por quilograma. A forma de encontrar as propriedades de líquido comprimido é análoga. Em geral, as tabelas nos livros mostram as propriedades da água, dos fluidos refrigerantes como R22 e R134A, amônia e propano, que serão os fluidos que utilizaremos mais em nosso estudo. Agora que já apresentamos as tabelas, você pode estar se perguntando: como encontraremos os valores intermediários aos tabelados, se as tabelas mostram apenas alguns valores? Nós utilizaremos então a chamada interpolação linear. Como as tabelas têm uma grande quantidade de pontos, nós podemos aproximar a função que liga dois pontos por uma reta e assim encontrar valores intermediários com uma facilidade muito grande, sem perder muita precisão. O que fazemos é encontrar os dois pontos onde o estado intermediário está inserido e traçar uma reta entre esses dois pontos. E assim, encontrar o valor da propriedade em qualquer ponto dessa reta. É importante fazermos sempre a interpolação e nunca a extrapolação, porque essa última não fornece resultados precisos. Vamos imaginar que estejamos tentando encontrar, por exemplo, a energia interna do vapor superaquecido do refrigerante 134A, a pressão de 0,6 bar e temperatura de menos 7 graus Celsius. O que fazemos é encontrar os pontos que estão em torno desse. Ao abrir sua tabela, você encontrará os pontos menos 10 graus Celsius e 0 graus Celsius, que são os extremos onde essa temperatura desejada está inserida. E então, fazemos a relação com a inclinação da reta. Como a inclinação de uma reta é constante, podemos relacionar da seguinte forma: 232,24 menos 224,97 sobre 0
menos 10, igual a U, que é o que desejamos encontrar, menos 224,97 sobre 0, menos 7. Ou seja, fazemos uma semelhança de triângulos. Então, U é igual a 227,151 kJ por quilograma. Podemos fazer isso em uma calculadora, utilizando a função regressão linear. Agora vamos mostrar como fazer a interpolação naquela calculadora científica Casio mais convencional, a FX82MS. Bom, antes de tudo, limpe a memória de sua calculadora como mostrado. Agora vá em Mode, Reg, Lim. E digite separado por vírgulas os números dos extremos e aperte M+, após cada entrada. Neste exemplo, menos 10,224,97, M+, 0,232,24, M+. Como queremos entrar com menos 7 e encontrar o valor da energia interna, colocamos menos 7, entre parênteses. Então apertamos Shift 2, caminhamos com a setinha para a direita até o Y chapéu e encontramos o valor de 227,151 kJ por quilograma, da mesma forma que encontramos anteriormente. Se quiséssemos entrar com o valor na coluna da direita, por exemplo, entrar com 227,51 para encontrar o menos 7, o procedimento é análogo. A única diferença é que caminharemos até o X chapéu, que dará menos 7. Vale notarmos aqui que os valores de energia interna e entalpia são obtidos com base em valores de referência, e cada tabela toma um valor como padrão. Entretanto, como estamos sempre tratando de diferenças, os valores dos cálculos não vão interferir se usarmos uma tabela de literatura diferente. Podemos diferir no máximo por algumas aproximações. Se olharmos as tabelas para líquido comprimido, muitas vezes não encontraremos informações para as pressões mais baixas. O que acontece é que, na verdade, as linhas de pressão constante são muito próximas do domo de saturação na região de líquido comprimido, e que, para temperaturas constantes, as propriedades de volume específico e energia interna específica variam muito pouco com a variação da pressão. Podemos, então, aproximar o valor dessas duas propriedades pelo valor de líquido saturado na mesma temperatura. Para a entalpia, partimos da definição H igual a 1 mais PV para obter H, que é a função do temperatura de pressão, pode ser aproximado por UF de T mais P vezes VF de T. E chegamos nessa expressão. H, em função da temperatura e pressão, é aproximadamente igual a HF de T mais VF de T, P menos a pressão de saturação, também em função de T. Por vezes, esse valor sublinhado é desprezível, e temos que a entalpia específica também pode ser aproximada pelo valor da entalpia específica de líquido saturado na mesma temperatura, assim como fizemos para as outras propriedades. Bom, agora que já temos uma bagagem melhor que diz respeito a avaliar propriedades, podemos utilizar esse conceito juntamente com o balanço de energia e resolver problemas mais complexos. Lembremos que para acompanhar bem o estudo de termodinâmica é imprescindível uma leitura atenciosa do livro-texto e a resolução de problemas. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Esperamos vocês no próximo e inscrevam-se!